O tema hoje é como que a gente faz os públicos de alto padrão, no alto padrão que a gente fala o quê? Renda, né? Renda familiar, né? Vamos dizer assim, no Facebook e no Instagram. Bom, muita gente me pergunta sobre aquela segmentação de renda bruta. Ah, eu vou lá na segmentação de dados demográficos, renda familiar, renda bruta. Aquilo funciona no Brasil? Não, não funciona. Inclusive, se você clicar lá, ele provavelmente não vai deixar você usar aquilo. Vai dar um sinalzinho vermelho lá e você não vai conseguir usar aquela segmentação. Tá? Como que eu faço então? Por que não funciona? Gente? Algum tempo atrás funcionava. Quando funcionava? O Facebook tinha uma parceria com uma empresa chamada Serasa Experian. E aí eles tinham essa parceria para poder pegar essas informações do Brasil. Eu não sei te falar agora por que isso aconteceu, mas essa parceria acabou. Tá? Tem uns 2 ou 3 anos, mais ou menos isso. Tá? E aí parou de funcionar. Né? O Facebook, por comodidade, tirou, ficou lá. Né? E aquilo lá funciona onde? Funciona nos Estados Unidos. Então, se você vai anunciar nos Estados Unidos, aquela segmentação funciona. Aqui no Brasil não funciona. Tá? Então, o que a gente faz para conseguir públicos com a renda melhor? Bom, eu vou falar o que eu faço aqui. Né? Não existe uma regra específica, não existe isso no Facebook explicando como que você vai pegar esse público de renda maior. Não tem uma explicação, não existe isso. Existem algumas dicas importantes, algumas coisas essenciais que a gente faz e que costumam funcionar. Quando você testa com e testa sem, você vê a qualidade dos leads que estão caindo. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar essas dicas aqui para vocês testarem, tá? Tudo na internet, tudo no tráfego é teste, tá? Ah, o Rafael falou isso, mas não funcionou. Cara, é teste. Deixa de ser imbecil. Tem que testar, tá? Não adianta, não existe regra, não existe regrinha que vai fazer você ficar rico, não existe nada milagroso, método 100% eficaz, metodologia que faz isso, aquilo acontecer, não existe. Deixa de ser maluco, deixa de ser idiota. Só gente burra que cai nesse tipo de coisa. Tudo no tráfego digital tem que ser testado. Então, o que funciona para mim não funciona para você. O que funciona para um produto não funciona para o produto. O que funciona numa determinada região não vai funcionar em outra determinada região. Por quê? Porque a gente depende da audiência. Entendeu? As pessoas que estão numa localização não estão em outra. Tá? Então, assim, é muita coisa, tá? É uma engrenagem, é uma combinação de fatores que vai trazer o resultado. Então, tudo tem que ser testado. Não adianta achar, mas o Rafael falou isso, eu testei aqui, não funcionou. Tá? Não é 100%. Nunca. Nada que a gente ensina aqui é 100%. Tá? Às vezes funciona, às vezes não funciona. Às vezes está funcionando e para de funcionar. Às vezes nunca funcionou e começa a funcionar para determinado tipo de coisa, para um determinado tipo de pessoa. Então tudo tem que ser testado, tá? Então o que eu vou falar aqui tem que ser testado. São umas dicas que eu faço no meu dia a dia, aqui nos meus anúncios e costumam funcionar, né? Então assim, você tem que testar, tá? Bom, primeira dica: existe uma segmentação lá no Facebook que é preferência, a classificação do consumidor. O Facebook não deixa claro lá na central de ajuda como que ele usa esses dados, da onde que ele pega esses dados, como que ele faz isso. Mas essa segmentação existe, tá? Então ele deixou de colocar renda bruta familiar e colocou uma outra segmentação que fala assim, você vai lá em comportamento, né? Então comportamento do usuário, aí você vai ter lá duas linhas, pessoas que preferem produtos de alto padrão, de alto valor, né? Uma linha de médio e alto, outra linha de alto. Ele não existe nada escrito no Facebook da onde que ele pegou aquilo, tá? Como que ele faz para usar aquilo. Mas se está lá é porque funciona. Então a gente tenta usar. Eu faço vários testes. Como eu anuncio muito imóvel, né? Assim, 80% dos meus clientes são imóveis de alto padrão, eu uso muito aquela segmentação. E teoricamente tem funcionado. O pessoal tem vendido os imóveis, né? Leva tempo, enfim, uma série de coisas que é uma combinação, como eu falei aqui.
Mas aquela segmentação a gente costuma usar. Por quê? Porque se está lá, eles têm algum parâmetro que eles estão fazendo aquilo ali funcionar. Né? Pode funcionar para uma determinada região? Pode. Pode não funcionar para outra? Pode. Pode funcionar para determinado produto? Pode. Pode não funcionar para outro? Pode também. Depende, cara. Como eu falei, tem que testar essa porra. Não fica achando que tudo que eu falar aqui vai funcionar. Tá? Então, essa é a primeira dica. Usar aquela segmentação. Aonde fica essa segmentação? Você vai lá em público, clica em dados demográficos, vai lá em comportamento. Dentro de comportamento, você vai ter classificação do consumidor. E dentro de classificação do consumidor, você clica lá em Brasil, aí vai abrir lá Brasil, você clica pessoas que preferem produtos de alto padrão. Tá? Pode ter algum pobre que fica clicando nas coisas de rico? Tem, ele vai entrar nessa segmentação. Então a gente fala assim, tem muita gente que está procurando Minha Casa Minha Vida, mas aí passa aquelas imagens lá de apartamento de 4 milhões, 5 milhões, ele acha bonito, cara, ele vai lá, clica, e às vezes até se inscreve, mas o cara não tem dinheiro para comprar nenhum Minha Casa Minha Vida. Mas acontece, esse tipo de coisa acontece, é funil de vendas na internet, não tem jeito, tá? Uma outra dica aqui é a gente usar a classificação por aparelho, né? Então aparelho telefônico, né? Cara, 90% dos seus anúncios no Facebook e no Instagram, as pessoas vão entrar pelo celular. Por que isso? Quando o cara vai procurar alguma coisa na internet, ele provavelmente não vai no Facebook colocar lá hashtag imobiliária, hashtag apartamento 2 quartos, não sei aonde. Ele vai aonde? Vai no Google, porra. Então o Google está onde? No desktop. Ou, é lógico, no celular. Mas o que acontece? No Facebook e no Instagram, conta você nos dedos aí quantas pessoas você conhece que acessa Facebook pelo computador. Até tem, né? Pessoas que trabalham com isso. Mas pessoas comuns, assim, que não. Quantas você conhece? Cara, de cada 10, 9 vai falar para você que acessa o Facebook do celular. E o Instagram também. Quem que acessa o Instagram do computador? Ninguém. Então, aonde os seus anúncios vão aparecer? Na porra do celular. Então, o que você tem que fazer? Uma segmentação que funciona muito, aí, né, só que você vai fechar um pouco o público, né? É você escolher o aparelho telefônico. Assim, não é uma coisa que eu gosto de usar muito, tá? Por quê? Porque pobre também pode comprar iPhone, compra até roubado, mas compra no Mercado Negro, compra no OLX, ganha de um parente. Então, assim, o telefone não vai dizer muita coisa. Mas vale a pena testar. Para algum tipo de caso, vale a pena você testar. Então você tem a opção lá de colocar Android ou iPhone, né? E ainda escolher o sistema operacional, por exemplo, Safari, né? Que normalmente é só iOS. É o Safari, alguns tipos de Android que são mais caros, são mais modernos. Então você tem essa segmentação. Isso existe até inclusive no Google. Você pode colocar essa segmentação e funciona bem, tá? Agora, não é uma coisa exata, tá? Que vai funcionar. Ah, eu vou fazer anúncio só para iPhone e vai aparecer só rico. Não, não é isso que eu estou falando. Deixa de ser burro. Não é isso que eu estou falando. Vai melhorar a segmentação. Só que você vai fechar, o seu público vai ficar muito menor do que o Facebook vai ficar te mandando um monte de mensagem, vai ficar mandando um monte de alerta, falando que você tem que aumentar o público, que o público está muito pequeno. Né? Então você vai ter que fazer algumas movimentações lá de público. Tá? Então vamos lá. A dica 1. Segmentação por comportamento. Essa é a principal, comportamento do usuário. Né? Pessoas que preferem produtos de alto padrão. A 2. Sistema operacional, telefone. Aí você o Android ou o iPhone. Uma outra coisa interessante é aquela segmentação. O pessoal fala assim, eu posso usar aquela segmentação de viajantes frequentes? Olha, eu uso, tá? E funciona, eu acho que funciona bem, dá uns resultados bons. Tá? A pessoa que viaja, ela não é assim, não é um pobre viaja, mas ali ele tá segmentando o Facebook pessoas que procuram um pacote, então você tem segmentação até de resort, yacht club, praias, então você pode fazer várias segmentações de viagem, tá? Então assim, viajantes internacionais frequentes. Olha, quem viaja internacionalmente para outro país, dificilmente é a pessoa que não tem dinheiro, né? É um cara que tem uma grana, no mínimo tem uma grana para viajar para o exterior, cara. Então assim, ele é muito rico, cara, não sei, tá? Mas ele funciona. Então você tem
você pode... Agora é uma coisa importante, presta atenção. Presta atenção aqui no que eu vou falar. Você tem duas segmentações diferentes. Você tem a segmentação OU e a segmentação E. O que é isso, gente? Vamos combinar uma coisa aqui. Na quinta-feira, a gente tem a nossa live no YouTube. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz esse público. Tá? Eu não sei ainda o tema da aula, não defini, mas eu vou mostrar, assim, eu garanto para vocês que eu vou mostrar, tá, como que a gente cria esses públicos. E é uma coisa importante, é quando a gente faz a limitação, tá? Limitação. Então você tem E ou. Muita gente, assim, 99% das pessoas que eu conheço faz essa porra dessa segmentação errada. Então você não pode fazer ou, você tem que fazer e, que é limitar, não é colocar a mais, tá? A segmentação. Pode estar bem maluco assim que eu estou falando, mas vou mostrar na quinta-feira como é que faz a e ou, tá? Você tem que usar a limitação. O Moraes está perguntando pessoas que gostam de BMW, seria uma? Cara, pode testar, mas assim, BMW, tem, sei lá, tem gente que é rica e não gosta de BMW, né? Eu não sei, essa segmentação de carro, Ferrari, tem muita gente que não baixa renda que curte essas coisas, sabe? Então a questão de viagem, não, cara, viagem assim, no caso ele não está falando de pessoas curtas, pessoas que estão viajando, né? Pessoas que voltaram, tem inclusive uma segmentação lá, pessoas que voltaram recentemente de uma viagem, né? Existe essa segmentação lá, então você pode usar ela, que ela é mais assertiva ainda do que pessoas que só são viajantes frequentes. Agora, essa questão de carro, eu fico na dúvida, não é uma coisa que eu uso, eu não gosto de usar. Tá? Mas teste, tem que testar. Testa. Então, viajantes internacionais frequentes, pessoas que retornaram de viagem há pouco tempo, esse tipo de coisa que coloca. Agora, isso tem que casar, presta atenção, isso tem que casar com outras informações que você está usando. Por exemplo, imóveis, a gente anuncia muito imóvel. Então eu vou anunciar pessoas que estão procurando imóveis, imobiliária, corretor de imóveis, consultor de imóveis, imóveis. E também são viajantes internacionais frequentes. E também são consumidores de alto padrão. Por quê? Porque não quer dizer que o cara ele é um viajante internacional frequente, que ele está procurando imóvel, por exemplo. Que ele é um viajante internacional frequente, que ele está procurando o que você está vendendo. Tá? Tô falando de imóvel, que não pode ser qualquer tipo de coisa. Não quer dizer. Então você tem que usar a segmentação E, que é a limitação de público. Embaixo do público ali você vai ter um botão limitação. Você vai fazer uma coisa e também outra, e também outra, e também outra. Não é simplesmente fazer uma coisa ou outra, ou outra, ou outra, ou qualquer coisa. Eu vou mostrar isso na quinta-feira, essa diferença que faz uma total diferença no resultado. Tá? Então a gente sempre usa a alimentação. Agora não coloca muito, porque senão ele vai chegar num ponto que o Facebook vai falar assim, não tem como rodar o teu anúncio. Você está querendo um público muito específico. Não tem como, não vou achar essa galera. Então não tem jeito. Agora, então vamos lá. Dica 1. Não sei se vocês estão entendendo aqui, mas na quinta-feira a gente mostra com mais detalhe. Comportamento, tá? Comportamento do público, tá? A questão da preferem produtos classificação de padrão mais alto. Sistema operacional é a dica 2. Então você pode usar o sistema operacional. Tá? E a dica 3 é viajantes internacionais frequentes. Costuma funcionar muito. A dica 4 é uma, assim, batata, que é os bairros. Então, em vez de você segmentar a cidade inteira, você segmenta por bairros de alto padrão. Ah, mas os bairros são muito segmentados, tem muita gente, tem muito público misturado. Tem, mas você sabe que tem determinados bairros que funcionam melhor, né? Tem um padrão de vida mais alto, mesmo que tenha muita gente misturada ali, mas assim, 90% ali você conhece o bairro, ele é uma segmentação mais alta. Ou você excluir, tá? Quando é uma cidade pequena assim, 500, 600 mil habitantes, eu não faço segmentação por bairro. Eu excluo bairros de baixo padrão, porque eu sei que são favelas, tipo de coisa assim, então a gente vai tirando e deixa o resto da cidade, o centro, né, mesmo que seja bairro Zona Leste, Zona Norte, tal, tem muita galera que tem aí condição financeira boa, sabe? E mora na Zona Norte, não tem nada a ver, cara, né? Mora na Zona Leste, aonde mora. Hoje, geograficamente, é muito misturado, né? Todas as cidades são muito misturadas. Na minha cidade aqui é muito, cara. Zona Norte lá tá cheio de rico na Zona Norte. Na Zona Sul tá cheio de pobre. Então, é muito misturado, tem muita coisa misturada.
Então, assim, os bairros funcionam também para determinado tipo de coisa, principalmente porque você vai anunciar imóvel, por exemplo, o negócio local, né? O negócio local tem que ser bairro, gente, não tem jeito. Não fica anunciando o negócio local para outro lugar, que não vai funcionar, né? Você tem que ser ali no seu ciclo de 2, 3 quilômetros no máximo, tá? Então, essa segmentação por bairro também funciona, localização, geolocalização. Tá? Então funciona bastante. Você tira, exclui os bairros que são muito ruins e aí você coloca os bairros que têm uma qualidade melhor, sabe? E essas são as 4 dicas, tá? Você falou que a live é muito rápida aqui, gente. Não tem muita coisa para falar e ficar rolando, contando. Vou contar agora a minha história, entendeu? Não tem isso não, que é rápido. Bom, dica bônus, né? O criativo. Tá, deixa eu só responder aqui. Eugênio Soares, aqui em BH você tem 530 bairros, melhor segmentar pelos mais nobres mesmo. Sim, Belo Horizonte, as capitais, as grandes capitais, Eugênia, desculpa, eu te chamei de Eugênio, é Eugênia. Eugênia, as grandes capitais, ó, Belo Horizonte, Rio, São Paulo, você pode segmentar por bairro que funciona bem mesmo, sabe? Funciona bem. Tem, por exemplo, Florianópolis, a gente tira regiões como Palhoça, que são microcidades ali, né? A grande Florianópolis tem Palhoça, tem São José, não quer dizer que tem gente pobre lá, mas a gente quer a nata de Floripa, tá onde? Ali no centro de Floripa, naqueles bairros da ilha, né? Então tá naquela ilha ali. Então, quando a gente vai fazer isso, quem é que vai falar isso pra gente? Né? Se você é o gestor de tráfego, e o teu cliente, cara. É obrigação dele falar. Não é, mas o meu cliente não sabe. Como que ele não sabe? É onde ele mora, quando ele não sabe. Então ele tem que saber. Cara. Então assim, ele tem que te falar, tá? Se você está prestando serviço para alguém, ou se você vai fazer o teu anúncio, então você tem que fazer uma pesquisa no Google. Então pergunta para o vizinho, cara, pergunta para tua sogra, pergunta para qualquer pessoa, mas você tem que saber quais são os bairros mais nobres, os bairros menos nobres e o meio termo ali que você pode colocar. Depende muito do que você está oferecendo, do que você está anunciando, muita coisa assim. Uma outra coisa que eu uso muito, tá, por exemplo, a gente anunciar só no Instagram. Por quê, gente? Porque o Instagram, assim, tem um público mais com uma qualidade melhor. Toda vez que eu testo só o Instagram, eu tenho uma qualidade de público melhor. Tá? Não é uma regra. Tá? Não é uma regra para todos os lugares, para todo tipo de negócio, mas tirar o Facebook, isso vai encarecer um pouco a tua audiência, vai encarecer um pouco o teu CPL, vai deixar o teu CPL mais caro. O Facebook vai te avisar isso. Mas teste só Instagram, que vai dar, eu garanto que vai dar um resultado um pouquinho melhor, ele vai dar um resultado num público mais qualificado. Eu tenho feito vários anúncios só no Instagram, Facebook eu tenho tirado, tá? Então ele vai ficar melhor. Agora uma outra dica, e aí sim, acho que talvez a última, né? A mais importante de todas, gente. É o criativo, é o anúncio, é o texto, é a imagem, a linguagem do texto, da imagem, ela tem que ser direcionada para um determinado tipo de público. O que eu quero dizer? Vou dar um exemplo aqui de imóveis, né? Vamos lá. Você vai anunciar imóvel. Então, um imóvel, por exemplo, se você vai anunciar um Minha Casa Minha Vida, você já viram isso na internet. Você vai anunciar um Minha Casa Minha Vida, um projeto Casa Verde Amarela, você pode jogar mais apelação, tem que ser um pouco coisa mais apelativa. Saia do aluguel, um laranjão com amarelo, entendeu? Um verde com laranja, cara, entendeu? Assim, uma seta para baixo, entendeu? Uma seta para cima, sai do aluguel, mensais a partir de R$ 299,99, entendeu? Então, esse tipo de anúncio, ou se não é imóvel, se é qualquer outro tipo de produto ou serviço, eu oriento que você faça um criativo mais apelativo, tá? Não coloca muito texto, mas assim, o público de menos cultura, vamos dizer assim, ele tem essa coisa de porque ver uma coisa, se atrair para uma coisa mais apelativa, tá? Essa é a linguagem que você está falando com ele, tanto a imagem quanto o texto. Agora, o público mais refinado, ele gosta de uma coisa mais simples, uma coisa assim, pouco texto, letra fininha, dourado, marronzinho, cinza com marrom, entendeu? Não gosta de azul com laranja, verde com amarelo, não, o público refinado não gosta. Tem que ser uma letra mais redondinha, entendeu? Pouco texto. Então, a linguagem do criativo é tudo. Tá? Não adianta você fazer uma boa segmentação de público se o teu criativo está uma bosta.
E também não adianta o teu criativo estar muito bom se o teu público está uma bosta. Então vai ficar tudo bosta, entendeu? Então você tem que fazer as duas coisas, casar as duas coisas. O público, né? Testar o público, testar vários públicos, tá? Com, sem segmentação, assim, vai testando. Por exemplo, você pode fazer uma campanha aberta, sem segmentação nenhuma, só para os bairros nobres, por exemplo. Vamos imaginar que você vai anunciar para o Brooklyn, Moema, Morumbi, Piranga, sei lá, lá em São Paulo, né, que são os Vila Olímpia, que a gente sabe que são os bairros mais nobres de São Paulo. Então você pode fazer tipo público abertos, sem segmentação nenhuma, só coloca idade ali mais ou menos, joga só Instagram e joga naquele bairro ali, público aberto, sem segmentação. Cara, com uma linguagem voltada para público de alto padrão. Cara, você vai ter um resultado. Entendeu? O público de baixo padrão gosta igual o Gênesis está falando, eles gostam de cores mais fortes. Laranjão com amarelo, seta, sai do aluguel, a partir de 200, 399, tanto, entendeu? O público você não adianta fazer um tipo de anúncio desse para um público alto padrão, porque o cara ele vai passar direto, entendeu? Ele vai passar direto, ele não vai ver isso aí, entendeu? Então tem que ser uma coisa mais refinadinha, um preto com dourado, um marronzinho com cinza, entendeu? Uma coisa assim, eu gosto de fazer assim. Então você tem essas combinações, essas paletas de cores que que funcionam melhor, né? Então coloca uma imagem bonita, pôr do sol, a piscina e tal, entendeu? E o baixo padrão você coloca lá, por exemplo, o alto padrão eu costumo colocar muita sala, né? Aqueles decorados, né? Então você coloca a sala com varanda, com a vista no fundo, né? O baixo padrão gosta do quê? Da quadra de futebol, da piscina, entendeu? Do playground. Então você coloca esse tipo de coisa, né? Eles têm sim, Anderson. Cada público tem as atitudes diferentes. E você tem que falar a linguagem deles. Se você não conversa com o público, não adianta você tentar. Não há dinheiro que vai fazer milagre, não há gestor de tráfego que vai fazer milagre, não há público que vai fazer essa porra funcionar, não tem jeito. Então você tem que fazer o quê? Você tem que falar com o público, a linguagem que ele quer ouvir, entendeu? Então, assim, o público de baixo padrão, por exemplo, tem que ser um texto maior, colocando lá churrasqueira, playground, não sei o que, O público de alto padrão, não, é lazer. Quer ver uma palavrinha legal? Exclusivo. O alto padrão gosta de exclusivo, gente. Por quê? Porque o rico não se mistura. Ele não se mistura, ele não vai para praia, ele tem um iate clube, ele vai para uma casa, entendeu? Ele não vai para colônia de férias, ele não pega excursão, entendeu? O rico não se mistura, ele pega o iate, vai para um alto mar e fica andando de jet ski lá, cara, entendeu? Então é diferente. Ok, gente? Dá um like aí na live. E assim, uma coisa que eu não gosto muito de usar por exemplo, formação acadêmica. Tá? Muita gente diz assim, mas eu vou colocar lá os caras graduado, mestrado e doutorado. Cara, eu conheço uma porrada de comerciante que só tem um segundo grau e é rico pra caralho. Os caras têm 3, 4, 5 lojas, entendeu? E pergunta se o cara vai fazer uma faculdade. Ele nem quer saber de faculdade. E ele é rico, comerciante rico, entendeu? Então eu não uso a segmentação por formação acadêmica. Tá? Às vezes eu faço um teste ou outro, coloco lá alguma faculdade. Então eu coloco isso quando eu quero pegar um público bem alto. Agora, na maioria das vezes eu não uso formação acadêmica, tá? Porque tem muita gente que tem grana, tem dinheiro e não se formou. Tá? Ou formou e não colocou lá, por exemplo, o cara formou em direito, por exemplo, e nunca exerceu direito, faz outras coisas da vida, é empresário, entendeu? O cara às vezes é fisioterapeuta, formou em fisioterapia, mas o cara tá nem no ramo, ele é outra coisa, cara, tá? Dono de empresa, dono de academia, entendeu? Então a maioria das pessoas, né, às vezes não colocam, né, a formação mesmo que ela fez. Ela fez uma faculdade, fez duas e não coloca ali. Entendeu? Ela faz outra coisa, foi muito bem sucedida em outro ramo e não exerce a função dela. Então ela provavelmente não vai colocar, né? Ou se vai colocar uma coisa totalmente diferente. A médico, advogado, não sei o que, olha, não funciona. Eu faço uma segmentação que costuma dar muito resultado, que é a galera de TI. Tá? Sim, a galera de TI ganha bem, gente. A galera de TI, principalmente em São Paulo. A galera de TI em São Paulo ganha bem. Qualquer consultor
de TI em São Paulo deve estar ganhando aí uns 5, 6 pau por mês. Então é um salário para o Brasil no momento, deste exato momento da série, é um puta salário, entendeu? 5, 6 conto por mês. Então a maioria, assim, a galera, quando você coloca TI, a galera ganha bem, tá? Então vale a pena você testar este público, beleza? Anderson Silveira, você tem conteúdo para iniciantes? Achei legal. Anderson, a gente tem o Plano Mestre, a gente tem o gestor de tráfego para imobiliário, a gente tem o Facebook Ads, Google Ads, tudo começando absolutamente do zero. Então, se você quiser entrar no Plano Mestre, é absolutamente do zero, tá? Todos os nossos cursos são absolutamente do zero, tá? Então, vale a pena. O Caio falando, sempre achei isso ótimas dicas. O pessoal esquece do básico e linguagem direcionada. Exatamente. O pessoal esquece muito da linguagem direcionada. Então, assim, principalmente para o mercado imobiliário. Isso aí, gente, assim, eu pego cada anúncio mal feito, cara, mal feito, muito mal feito, tá? E aí, o que a gente faz? A primeira coisa que olha é a segmentação, a gente olha o criativo. Eu costumo dizer o seguinte, que 90% do seu resultado, está no criativo, Então, o que é o criativo, gente? É a imagem ou vídeo, carrossel ou texto. Muita gente fala assim, eu não tenho resultado com carrossel, porque não sabe fazer o carrossel. Porque carrossel dá resultado. Sim, eu tenho muito resultado com carrossel. O carrossel não funciona. Funciona sim. Eu tenho resultado com carrossel. Principalmente para imóveis de terceiro. Principalmente para Minha Casa Minha Vida. Principalmente para imóveis de médio padrão. Principalmente para imóveis prontos para morar. Então, o carrossel funciona sim. Está sendo mal feito. Provavelmente o seu carrossel está uma bosta, por isso que não está gerando leads qualificados. Agora, essa questão de lead qualificado também é funil de vendas, gente. Não tem jeito, tá? É mais ou menos 1 para 4, tá? É 1 para 4, não tem jeito, tá? Mas eu quero. Outro dia eu estava conversando com um corretor aqui, ele não me lembro agora, acho que é Salvador. Não é o Luiz que está aqui, tá? O Luiz é meu cliente de Salvador, mas não é o Luiz, tá? O Luiz é um cara de gente fina pra caralho e vende imóvel caro. Vocês querem um corretor que vende imóvel caro, é o Luiz Salvador, mas não é o Luiz, é um outro maluco que estava conversando comigo. Ficou 1 hora comigo no Instagram falando porque queria que eu garantisse para ele leads no momento da compra. Sabe o que eu falei para ele? Eu falei, gente, se eu tivesse leads no momento da compra, eu não estaria falando com você aqui agora, meu amigo. Eu estaria em Dubai, porque eu já estaria milionário, porque o conhecimento que eu tenho em anúncio, em tráfego, eu só pegaria os clientes no momento da compra, eu já teria aberto a minha imobiliária, por exemplo, estaria com 20 corretores trabalhando para mim, vendendo pra caralho, entendeu? Então, assim, cara, deixa de ser maluco, não existe isso, é funil de vendas. Então não tem jeito você querer que para qualquer negócio, tá falando só mercado imobiliário não, para qualquer negócio, tá? Tem que fazer funil de vendas. Então 50% é lixo, é gente que imbecil que não tem que fazer na internet, fica falando, não tem que fazer, fica clicando nas coisas. Cliquei sem querer, clicou sem querer nada, cara. Que porra é essa que clicou sem querer? Você clicou, abriu o formulário, preencheu o nome, e-mail, telefone. Uma outra dica importante que eu não posso esquecer, essa aqui é legal, hein? Olha só, quando você criar o formulário do Facebook, se você colocar só nome, e-mail e telefone, o Google, né, que já tem seus cadastros, os seus dados cadastrados, ele vai preencher automático. E aí o Zé Ruela vai falar que preencheu automático, né? Cliquei sem querer. Tá, agora o que a gente faz para pegar esse malandro? A gente coloca uma pergunta no meio. Então eu coloco assim, nome, telefone, cidade ou bairro, e embaixo eu coloco e-mail. O que acontece? O Google não consegue preencher, porque dificilmente você fica escrevendo nas coisas que você entra, o seu bairro ou a sua cidade. Aí o cara fala, para que ele está me perguntando isso? Deixa ele ficar se perguntando por que eu estou perguntando isso para ele. É exatamente para ele não preencher automático, para ele saber o que ele está preenchendo. Então isso foi uma ideia. Quem me deu essa ideia? Foi um cliente, eu não tinha essa ideia. Então, mais ou menos 1 ano atrás. Então, um cliente me deu essa ideia e funcionou muito bem. Então, para todos os meus clientes, eu coloco um dado a mais. É o 4º dado, vamos dizer assim, nome, telefone. Aí, antes do e-mail, para ele não preencher em série, eu coloco endereço. Aí eu coloco bairro,
qual o seu bairro ou qual a sua cidade. E no final coloca o seu e-mail. Porque o cara vai ter que escrever. Então ele não pode falar, cliquei sem querer. Clicou sem querer nada, cara. Então você clicou, você cadastrou porque você quer informação. Se mesmo assim o cara falar que não tem interesse em nada, é porque é um Zé Ruela, então não tem jeito. Ok? Então essa é uma dica legal. Deixa eu ver o que mais alguém pergunta aqui. Vi na sua outra aula que você colocou no criativo valor e valor de entrada e parcelas. Isso a mais. Não mais resultado? O Moraes perguntando uma coisa interessante. Ó. Vi na sua outra aula que você colocou no criativo o valor e valor de entrada e parcelas. Isso dá mais resultado? Sim. Por que, Moraes? Por que dá mais resultado? Quando o produto ou o serviço tem preço, você tem que estampar na cara do camarada, para ele não achar que está se inscrevendo numa coisa que ele não tem condição de pagar, não tem condição de comprar, ou ele achar que é muito barato, ou ele pode comprar aquilo ali. Então, quando você tem preço, sim, o preço é essencial no criativo. Não pode esconder preço. Porque o que vai acontecer? Muita gente vai clicar, muita gente que não tem condição vai clicar e vai se inscrever, porque quer saber o preço, é óbvio. E muita gente que tem condição não vai se inscrever porque não sabe o preço. É assim, cara. O cara tem dinheiro. Você está vendendo um apartamento de 350 mil, ele tem 500 mil para comprar. Mas não tem preço ali. Vou escrever isso aqui não. Vou procurar outra imobiliária, entendeu? Não se inscreve. Eu sei porque eu já fui comprador de imóvel. A minha esposa passava um monte de anúncio e não tinha. Não tem preço. O que eu mais escutava ela falar. Não tem preço, não tem preço, não tem preço, não tem preço. Cara, a pessoa quer saber preço. Então, se você tem a porra do preço, coloca a porra do preço no criativo. Deixa de ser mané, porque você vai economizar dinheiro, você vai economizar tempo. Meu lead vai ficar mais caro. Cara, você vai deixar de gerar um monte de lead que não tem capacidade de comprar o que você está vendendo. Nós estamos falando aqui de imóvel, mas pode ser qualquer tipo de coisa. Qualquer outro tipo de serviço, qualquer outro tipo de produto. Se tem preço, coloca a porra do preço. Entendeu? Por exemplo, serviço, né? Então, eu ponho, meu anúncio tem preço? Cara, eu às vezes coloco, às vezes não. Pacotes a partir de R$200. A palavrinha a partir de é mágica, gente. Tem que colocar a partir de. Então, se você tem que colocar o a partir de, porque a pessoa sabe, olha, então o mínimo é isso aqui. Agora, gente, tem gente que não sabe ler. Tem gente que, olha, e esse tipo de público não tem o que fazer, não tem jeito. E essa galera tá na internet para zoar com a nossa cara, não tem jeito. E a gente não vai escapar disso, não vai escapar, tá? Então, se você tem preço, coloque o preço. Se você tem valor das parcelas, coloque o valor das parcelas. Se você tem valor de entrada, porcentagem de entrada, você vai qualificar mais o seu público. O preço qualifica muito o seu público, tá? O Caio falando, vai reduzir custos, qualifica lead. Ok, exatamente. Não adianta você ter 300 leads a 50 centavos e aí a taxa de conversão, por exemplo, é 0,5%. É muito pouco. É melhor você ter um lead a 4,50, mas uma taxa de conversão de 15%. Muito melhor, você vai vender. Entendeu? Meu lead está muito caro. Cara, deixa de ser burro, você está vendendo. Entendeu? Ou pelo menos agendando visita, fazendo, sei lá, um monte de coisa, cara. Então, assim, pensar com a cabeça, né? Gente, então essas foram as dicas. Lembrando aqui, então a gente falou, eu tenho que lembrar os que vocês me falaram, comportamento, segmentação de comportamento, pessoas que têm padrão segmentação por classificação do consumidor, preferem produtos de alto padrão. A outra dica é o sistema operacional, pode usar celular, eu não costumo usar muito, mas é uma coisa que funciona. Viagens internacionais frequentes, tá? Viajantes internacionais frequentes tem funcionado bem. Segmentação por bairro, geolocalização, então aí tem cidade que vai funcionar, tem cidade que não vai funcionar, tem produto e serviço que funciona, tem produto e serviço que não funciona, tem que testar. O criativo, né, a linguagem que você fala com as pessoas, e a questão do formulário, tá? O formulário, vale a pena eu colocar uma pergunta, pode colocar até 2, 3. Agora não pergunta renda bruta familiar, porque o Facebook vai te bloquear, tá? O Facebook vai marretar o teu pé, vai pregar um prego no teu pé. Se você perguntar a renda bruta da pessoa, ele não pode falar isso. Você não tem direito de saber quanto que a pessoa ganha. Não tem. Deixa ele falar para você se ele quiser. Quando você atender
Você pode colocar lá no anúncio do imóvel, por exemplo, renda bruta familiar a partir de 10 mil. Isso aí você pode. Agora, você não pode perguntar para a pessoa quanto que ela ganha. Isso é proibido, tá? Não pode, é contra a regra. Vai tomar uma pregada no teu pé, velho. Então, não faz isso que vai dar ruim. Aí depois fala assim, Rafael, minha conta foi bloqueada, não sei o que aconteceu. Não sabe? Olha lá no seu formulário, Zé Mané. E a outra dica é preço. Então, se você tem preço do seu produto, do seu serviço, cara, vale a pena colocar o preço, porque vai qualificar mais o seu público. Beleza? Galera, não tem mais o que falar, não tem mais o que inventar, ficar contando historinha. Podia contar historinha. Olha, eu vou contar uma historinha aqui. Eu viajei semana passada, fui para Mogi Mirim, resolver um problema pessoal. Então eu fiquei quinta e sexta sem trabalhar, praticamente quinta e sexta sem trabalhar, porque eu trabalhei à noite, né? Eu cheguei no hotel, trabalhei à noite, fiz o que eu podia fazer, o que eu não podia, deixei para sábado, trabalhei domingo, estou aqui trabalhando o dia inteiro, fazendo live. E quinta-feira nós temos a nossa live de novo, tá? Alguns serviços acumulados, vamos colocar tudo em dia durante a semana, mas a vida de gestor de tráfego é assim, cara. Então você tem essa flexibilidade geográfica, você vai aonde você quiser, faz o que você quiser e trabalha o horário que você quiser. É óbvio que você tem que ter a responsabilidade de prestar um bom serviço para os seus clientes, tá? Bom, não vou ficar inventando moda, são 15 para as 8, eu preciso ir embora, tá? Eu estou no escritório, tá? Quem não sabe, eu trabalhava em casa, passei para o escritório porque o meu neném não me deixa trabalhar, gente. Ele é muito fofo, eu amo meu filho, mas ele não deixa, ele pega no meu pé e quer brincar comigo, entendeu? Então ele quer que eu brinque, ele quer atenção, é óbvio, né? Agora eu vou para casa dar toda a atenção para o meu neném. Ok, gente? Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Essa live vai ficar gravada no Instagram e também vai ficar gravada no YouTube, tá bom? Quem tiver interesse, tá? Quem tiver interesse, nós estamos com as inscrições abertas para o curso Gestor de Tráfego Digital especializado em mercado imobiliário. Se você tem entre 0 e 199 anos, você pode se inscrever no curso, porque ele é básico, ele é do 0 ao avançado. Tem muito. Ah, Rafael, só tem 2 módulos. A gente está liberando outros módulos. E lá nesse curso, eu vou colocar toda a minha rotina lá nesse curso. Então, tudo que eu faço do dia a dia, que eu tenho mais de 160 clientes. Eu tenho 160 clientes. Mais precisamente, 167 clientes. Eu faço tudo sozinho? É óbvio que não. Tenho assistentes que me ajudam. Mas eu reviso tudo que acontece. Então, gente, o que eu estava falando? Esqueci. Me deu um branco. Esqueci. Então, e aí, aí lá no curso eu coloco toda a minha rotina de trabalho. Eu vou colocando, vou inserindo lá, tá? Quando obviamente, mercado imobiliário. E também a gente vai lançar agora o gestor de tráfego digital para negócios locais, que vai ser separado. E é óbvio que quem tiver interesse tem lá o Plano Mestre, que é o nosso clube de assinatura, onde estão todos os cursos, né? Estão lá dentro, você pode acessar. A gente está revisando ele porque deu um probleminha, tem muita gente reclamando que tem umas aulas que estão encavaladas uma em cima da outra. Eu vou ter que fazer essa merda toda de novo, gente. Eu vou ter que refazer aquela configuração lá. Eu já sei o que eu vou fazer, mas vai dar um trabalho, sabe? Vai dar um trabalho. Gente, vamos encerrar. São 15 para as 8. Estou disponível no WhatsApp. Quem quiser mandar pergunta, vou responder amanhã. Hoje não, vou responder amanhã. Essa live vai ficar gravada. Quem quiser material, quem quiser PDF, quem quiser me perguntar qualquer coisa, estou no WhatsApp. Beleza? Mais alguma pergunta? Eu ia beber água aqui, mas acabou minha água. Alguma pergunta? Ver aqui, que horas são? Tem a galera chegando retardatariamente. Mariane Dindalecalas, não sei como escreve isso. Rodrigo Edes. Bom, gente, muitíssimo obrigado pela paciência, pela oportunidade de vocês. Numa terça-feira, né? A gente estaremos na quinta-feira. Lembrando que temos live toda terça e quinta, a partir das 7 horas da noite no Instagram e no YouTube. Então, o tema da live de quinta eu ainda não defini, mas eu prometo que eu vou mostrar como que a gente faz esse público aqui na prática, tá? Não vou deixar de fazer. Beleza, galera? Bom, vou encerrar a live aqui, a galera já está indo embora. Eu também vou me pirulitar.
Tá joia? Um forte abraço, eu desejo a todos uma boa noite e que vocês estejam com Deus aí. E na quinta-feira a gente se vê. Beleza? Forte abraço, a gente se vê. Até mais.